Bom, pessoal, essa aula nós vamos falar sobre as células, mais precisamente nós vamos falar sobre a divisão celular, ok? Primeiramente nós vamos entender por que as células precisam sofrer divisão, por que elas precisam se dividir, e os tipos de divisão celular, ok? Eu preparei aqui uma apresentação de slides, eu vou colocar essa apresentação para a gente poder falar então desse assunto. E ao final eu vou explicar sobre a atividade do mês de agosto, né? Então só um minutinho que eu vou apresentar para vocês agora. Estão vendo? Bonitinha a apresentação do slide. Precisam confirmar Sim, para mim. sim. Sim, Tá deu pra vendo? ver tranquilo. Sim. Olha, tá se movendo, que legal. Bom, que estrutura é essa que a gente consegue ver nessa imagem aí? Parece ser um DNA. Essa é a estrutura do DNA, né? Como que é o nome desse tipo de configuração do DNA? Essa que está girando aí, esse formato do DNA. Eu É lembro a o que nome tá na certo, ponta mas da língua. hélice, alguma coisa, eu não lembro certo. É a dupla hélice, né? Sim. Está É girando aquela. aí, por quê? Porque como o DNA ele fica enrolado, né? Essa imagem ela dá essa sensação de que ele está girando. Por quê? Porque ele está se enrolando, ele está se condensando, certo? Então, nas Uhum. atividades anteriores, a gente falou sobre pequenas partes das células, qual que é a função dessas pequenas organelas que existem dentro das células, né? E a gente viu, por último, o núcleo celular, toda a importância do núcleo para o funcionamento das células, e que dentro do núcleo fica armazenado essa molécula, né, tão importante que é o DNA. Também falamos sobre RNA. Agora, com esse conhecimento sobre o DNA, né, ele é importantíssimo para que nós entendamos essa segunda parte do conteúdo, essa parte do conteúdo celular, que é a divisão, ok? Então, aí eu tenho Uhum. a dupla hélice de DNA. Nós sabemos que essas barras maiores, né, elas são ligadas por pontes de hidrogênio, né? E nessa estrutura aí está contido um código que é formado por quatro letras, né? Nós abreviamos para letras, que é adenina, timina, citosina e guanina. Então, a combinação dessas bases nitrogenadas, né, dessas letras, é o que forma o nosso, as nossas conjuntos de características genéticas. Então, todo a respeito de cada ser vivo está contido no seu DNA. Tanto é que essa é uma das principais características dos seres vivos, que a gente viu lá no início do ano. Né? Todo ser vivo tem DNA. hereditariedade, É. né? Possui DNA, beleza? Bom, então a gente teve alguns vídeos e uma das atividades do bimestre, né, anterior foi núcleo celular. E aí tem uma imagem de computador, né, não é uma imagem real, do lado esquerdo, uma célula e o seu núcleo. Dentro desse núcleo estão os cromossomos, né, que são condensados de DNA. Então, o DNA, ele se enrola em proteínas chamadas proteínas estonas. E quando ele se enrola no seu grau máximo, mais enroladinho possível, ele fica nesse formato aí, que parece um X, né? Que são os cromossomos. Se a gente for pegar como exemplo o ser humano, nós temos aí 46 cromossomos existentes dentro do núcleo das células humanas, tá? Esse conjunto é chamado de conjunto cromossômico, são todos os cromossomos. E, juntando todos eles, nós temos todos os genes existentes na nossa espécie. Esses genes,
eles são pequenos códigos que fazem com que o nosso organismo, as nossas células, produzam as proteínas necessárias tanto para construir o nosso corpo, né, quanto para mantê-lo vivo. Então, todos esses pares de cromossomos apresentados dentro do quadrado vermelho são um conjunto cromossômico dos cromossomas autossômicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as nossas células, elas vão ter esses cromossomos aí dentro do quadrado vermelho. E eles são em pares, né, que são chamados de homólogos, porque eles são parecidos, né? Lá embaixo vocês vão ver os cromossomos pequenininhos ficam juntinhos. E lá em cima os cromossomos maiores ficam juntinhos com seu par, ok? Eles são autossômicos porque neles estão as características do ser humano, que é comum tanto para homem quanto para mulher. Agora, vocês podem ver que ali embaixo, o último par dos cromossomos humanos, né? Aquele último par é chamado de cromossomo sexual. É o X e Y, né? Ou XX. Quer dizer que esses dois pedaços de DNA que tem aí, no finalzinho, eles vão determinar o sexo, homem ou mulher. Se for homem, é XY, igual tá aí no desenho. Se for mulher, XX. Ok? Bom, o que é cromatina e o que é cromossomo? Bom, nessa imagem aí vai mostrando que o cromossomo, o DNA, quando ele está esticado, ele tem um certo comprimento. A gente já falou disso antes. À medida que ele vai se condensando, se enrolando, ele vai formando uma estrutura menor e mais densa. Então, cromatina é o filamento do DNA, com pouquíssimas proteínas enroladas. Cromossomo é um condensado com muitas proteínas. E o cromossomo ele é visível no microscópio e fica com esse formato aí que parece um X. Bom, aí está mostrando as bases nitrogenadas, faz parte do conteúdo do bimestre anterior, né? O que forma o DNA? Não vou me delongar muito nessa parte. Bom, o DNA, ele, quando o ser vivo começa a se desenvolver, o DNA precisa sofrer algumas transformações. Essas transformações são replicação e duplicação, né? E essa imagem aí está mostrando que o DNA ele é desenrolado e aberto para que seja feita uma cópia dele, né? E a gente vai entender o porquê dessa cópia. Não vou falar muito sobre esses detalhes aí do slide, tá? Mas para que precisa dessa cópia? Bom, existem dois tipos de divisão celular, que é o conteúdo desse bimestre e da nossa atividade do mês, tá? A mitose e a meiose. Bom, do meu lado direito, eu tenho fotos tiradas de um microscópio, fotos reais, que mostram o momento em que a célula se divide. Então, na foto a célula está no seu momento de intérfase, no momento em que não está ocorrendo divisão celular. Depois, ela passa a sofrer transformações que vão levar a uma divisão, que vocês vão ver lá na figura I, lá embaixo. Ou seja, aquela mesma célula, A, ela virou duas células, se transformou em duas células. Isso é divisão, mitose. E do lado esquerdo tem a meiose, tá? Uma célula sofre alguns processos, vocês estão vendo aí, e no final formam 4 células. Então, a mitose de uma célula vai originar 2 células. E a meiose de uma célula vai originar 4 células. Ok? Bom, o que é o período de intérfase? Antes de começar essa divisão celular, é necessário que a célula se prepare para se dividir, tá? E esse período de intérfase, ele é dividido em 3 pequenos pedaços.
tá? Então, durante a maior parte da vida da célula, ela vai estar em intérfase. E aí, durante um curto período de tempo, cerca de 2 horas, se você pegar um dia de 24 horas, cerca de 2 horas durante esse dia, a célula vai estar passando por mitose. Então, esse círculo aí que está nessa imagem, ele serve para ajudar a gente a compreender quanto tempo demora isso, né? Parece que é muito rápido que a célula se divide. Então, se a gente colocar no período de 24 horas, né, um dia de 24 horas, durante a maior parte do dia, a célula vai estar em intérfase. E durante 2 horas desse dia, ela vai estar sofrendo divisão celular, ok? Então, a intérfase ela é dividida em período G1, S e G2. Então, a intérfase é dividida em 3 períodos. No período G1, é um período de gap, em que ela não está se dividindo, tá? O período S ocorre duplicação do DNA, ou seja, para que sejam fabricadas 2 células, é necessário que tudo que existe dentro dessa célula seja dividido em 2, seja, seja feita uma cópia e uma cópia perfeita, tá? Exata. Durante o período G2, já tem DNA suficiente para fazer uma célula nova. E aí, nesse período, a célula produz algumas proteínas e enzimas que ela vai precisar para usar durante a mitose. Ok? Então, a intérfase é dividida em 3 períodos. A célula está passando por um processo de duplicação do DNA, duplicação das organelas celulares, duplicação de todas as proteínas e enzimas, né? Produção de proteínas e enzimas que ela vai precisar durante a mitose. Para que serve a mitose? Veja que tem um GIF aí que mostra a mitose acontecendo. Do lado esquerdo. Do lado direito, o GIF não funcionou. Não sei porque ele ficou parecendo uma imagem. Mas é muito rápido. Vocês podem ver que uma célula vira 2 de maneira muito rápida e bem acelerada nesse vídeo. E é esse processo que a gente vai entender para que ele serve e como que ele funciona. Então, a mitose é uma divisão celular simples, quer dizer que uma célula vira 2. Esse mecanismo é o mecanismo mais comum utilizado pelos seres vivos para se reproduzir. Então, ali do lado direito está mostrando no microscópio várias bactérias. E as bactérias, elas usam esse processo de mitose para se reproduzir, porque elas se reproduzem assexuadamente. Então, os seres vivos que não fazem sexo, não há troca de material genético, encontro de gametas, mais apropriadamente dizendo, eles sofrem mitose, e aí isso é uma forma de reprodução, ok? Então, organismos unicelulares, eucariontes, eles usam esse mecanismo para poder se reproduzir. É uma forma de crescimento. Já explico por quê. É uma forma de renovar as células e regenerar partes do organismo. Então, o ser humano, quando nasce, ele entra em processo desde quando começa a se formar, né? Ele entra em processo de crescimento. Uma criança cresce, se desenvolve e se torna um adulto. Como que ele consegue passar de um bebê para um adulto? Por meio do processo de divisão celular. As células vão aumentando, os tecidos vão crescendo, os órgãos e assim por diante. O organismo todo se desenvolve. Então, por isso que a mitose é um processo de crescimento. E depois que você se torna adulto, as células elas precisam se renovar. Então, vai trocando, as células velhas vão morrendo e vão nascendo, vão surgindo células novas. Como? Por meio da mitose. Então, uma célula se divide, morre, e ela deu origem a outra. E assim sucessivamente. Ok? Se por exemplo, você se corta, né? Como que aquele tecido vai voltar a ser como era antes? Há ali uma regeneração das células. Então, se as células não passassem pela mitose, o seu corte, se você cortou o dedo, você ia continuar com o dedo cortado para o resto da vida. Mas a gente sabe que não é bem assim, que há um processo de cicatrização e o tecido cola de novo, graças à mitose, ok?
Então, a mitose é um processo de divisão celular simples, importantíssimo para crescimento, renovação das células e até reprodução, no caso de alguns seres vivos. Nessa imagem aí, ela vai ser muito útil para fazer a atividade desse mês. Por quê? Porque ela está mostrando aí 3 esquemas do processo da mitose. Então, a gente sabe que a mitose é uma etapa em que a célula está se dividindo. Então, a mitose, por ser um processo bem detalhado, nós estudamos agora no terceiro trimestre quais são as etapas, quais são as transformações que ocorrem dentro da célula durante a mitose. Então, ali eu tenho, do meu lado esquerdo, célula-mãe. A célula-mãe, ela começa a se transformar e ela passa por um processo chamado de prófase. Depois, metáfase. Depois, anáfase e telófase. Por último, a citocinese ocorre e uma célula se desprende da outra. Então, aqui eu tenho 3 modelos que você pode fazer um desenho, um esquema de como ocorre a mitose, que é o que vocês vão fazer na atividade, tá bom? Então, vamos ver o que ocorre na mitose? Eu preciso olhar a hora. Bom, agora é 3 horas, vamos lá. A mitose é dividida em 4 fases. A primeira fase da mitose é a prófase. E aí nós temos um desenho do que ocorre durante a prófase. A prófase vai do número 1 até o número 5, tá? Então, observando esse desenho, são fotos do microscópio. Então, à medida que a célula vai transformando, eles tiraram várias fotos, ok? Então, o que ocorre durante a prófase? Durante a prófase, o DNA que foi duplicado, tá? Que já está duplicado, elas começam a se unir. As cromátides se unem. Então, cada braço do DNA é chamado de cromátide. Cada braço do cromossomo, né? Ele forma um X. Então, cada bracinho do X é chamado de cromátide, tá? Elas estão duplicadas e unidas pelo centrômero, ou seja, tem uma parte no meio do X, que é o centrômero, que liga um braço ao outro. Os centríolos estão duplicados e migram para os polos. Centríolos são organelas celulares que ajudam na divisão celular, como a gente já viu no bimestre anterior. Então, os centríolos vão para os polos opostos da célula. E a carioteca, que é a membrana do núcleo, começa a se fragmentar. Então, durante a prófase, some a carioteca e os centríolos vão para os lados opostos da célula para começar a divisão. Aí vem a etapa que nós chamamos de metáfase, que é a figura 6 e 7. Os cromossomos, eles ficam posicionados bem no meio da célula, por isso metáfase. Então, o que ocorre durante a metáfase está escrito aí embaixo. Cada cromátide está presa às fibras do fuso pelo cinetocoro, ou seja, a cada braço do cromossomo fica preso a esses fios que são cabos de aço, que vão ajudar a puxá-las, ok? Aí, eles formam uma placa chamada de placa equatorial, que fica bem no meio da célula. E esse é o grau máximo de condensação dos cromossomos. Então, metáfase, cromossomos parados bem no meio da célula, todos eles ligados à fibra do fuso, que são cabos de aço que vão puxá-los, para que eles possam ir para os lados opostos, para formar 2 células filhas. Beleza? Anáfase. Anáfase é quando começa essa transformação. Os cromossomos são puxados com tanta força que quando você olha pelo microscópio, você vê essa imagem aí, 8 e 9, né? Então, está sendo puxado as cromátides, né? São separadas e são levadas para os lados opostos da célula. Então, cromossomo, ele é formado por 2 cromátides, que formam um X, certo? Esse X, ele se desfaz e cada cromátide é puxada para um lado oposto da célula. Telófase é a última fase da mitose. É aquela fase em que uma célula vira 2, ok? A parte final. Os cromossomos chegam aos polos opostos e começam a se desenrolar. Por quê? Porque o cromossomo só fica enroladinho enquanto a célula está se dividindo.
Depois, quando chega no finalzinho da divisão, eles já se desenrolam de novo, não precisa mais estar condensado na forma de cromossomo. Então, volta a ser cromatina, tá? E a carioteca, que é a membrana do núcleo, começa a se formar. Então, é como se você olhasse para a célula e visse que ela está com dois núcleos. Por quê? Porque ela já está quase no finalzinho, né? Falta só acontecer a diacinese, que é a separação do citoplasma e o rompimento da membrana plasmática. E assim nós temos duas células filhas. Olha essa imagem que bonita, né? Aqui embaixo, na letra J, é um desenho do que acontece durante a metáfase, né? Que os cromossomos estão bem no meio da célula. A letra H já é anáfase, em que os cromossomos estão sendo puxados para os lados opostos. A letra I já é a última fase, que é a telófase, em que vai acontecer em breve a citocinese, que é a divisão do citoplasma e da membrana plasmática. Ok? Então, todas essas imagens aí vão auxiliar vocês na hora de fazer a atividade. Mas é preciso assistir não só esse vídeo que eu estou deixando para vocês, mas também os outros que eu vou colocar, tá? Eu também sempre deixo para vocês atividades de estudo. Quem faz as atividades de estudo tem maior facilidade para fazer a atividade avaliativa valendo nota, né, gente? E também, quem faz atividade de estudo e está me enviando, eu estou considerando para aumentar, né, para melhorar a nota desse aluno. Porque, afinal de contas, ele fez uma atividade que não era necessário ele fazer, não era obrigado a ele fazer, mas mesmo assim ele fez. Então, eu considero isso como conceito, tá? Bom, eu vou deixar depois o link dessa paródia aí, ó. Essa paródia é super educativa. Ela vai ajudar vocês a entenderem e até mesmo decorarem, né? Quais são as fases da mitose e o que ocorre nelas, tá? É bem divertida, é a música da Marília Mendonça. Aí tá a letra da música, depois eu vou disponibilizar para vocês ensaiarem em casa. Bom, até aí, alguma dúvida? Não, achei bem de boa, professora, bem de boa. Eu acho que é complicado, né, gente? É um assunto um pouquinho complicado. Mas, mas eu acho que vocês conseguem. E assistir com calma os vídeos. E faz um rascunho antes de preencher a atividade, tá bom?